Bom, eu sou o professor Alessandro Pedroso, canal de Matemática Top 10, né? Estamos falando sobre fórmulas de matemática para o Enem, também para qualquer outro concurso, né? Nossa aula número 12, um tema bem pedido, razão e proporção. Gostou da aula? Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações. Toda semana aula nova no canal. Vamos então falar sobre razão. Definição. É o quociente da divisão entre dois números racionais ou a relação existente entre dois valores com a mesma grandeza. O número que indica quantidade, ordem ou medida, né? Então, quando a gente falar de razão, eu vou ligar razão com divisão, tá? Fica mais fácil eu falar assim, ó, que razão é igual a divisão. Na razão A e B são denominados de termos, né? A e B são os termos, onde A é o termo antecedente e B é o termo consequente. Essa mesma estrutura das frações, no qual o numerador denota o termo antecedente e o denominador o termo consequente. Né? Temos aqui, ó, qual a razão de A para B. Né? Então, tá aqui A é o numerador, e B é o denominador. Então, sempre, gente, aqui, ó, o primeiro que falar na questão vai ser o numerador e o segundo o denominador, lembrando que razão é igual a divisão, tá? Ou para ficar também para lembrar, igual a fração. Bem? Então vamos ter um exemplo aqui para a gente entender melhor. Em uma sala de aula do ensino fundamental, existem 30 alunos, 30 estudantes, dos quais 12 são meninos e 18 são meninas. A razão entre meninos e meninas. Razão entre meninos, primeiro, meninas, segundo. Tá bom? Lembrando aqui, ó, primeiro e segundo, né? Então vamos ter, ó, 12 meninos e 18 meninas. Ok? O primeiro é o numerador e o segundo é o denominador. Aqui, ó, vou simplificar por 2, né? Vai dar 6 e 9. Ficar por 3, vai dar 2 terços, né? De cada 2, né, meninos, nós temos 3 meninas. Tá bom? Se fosse ao contrário aqui, ó, razão entre meninas e meninos, né? Então, meninas é o que vem primeiro, tá? Meninas e meninos. Seria o quê? 18 por 12, né? Vamos simplificar. Aqui por 2, aqui por 2, né? Vai dar 9 sobre 6 por 3, dá 3,5, né? A cada 3 meninas eu tenho 2 meninos, tá bom? Então, ouviu falar de razão, eu lembro de divisão. Vamos ver alguns exemplos de como é usado aí, né, a razão, né? Por exemplo, é usado quando fala assim escala, tá? O que é a escala? É a dimensão do desenho dividido pela dimensão real, tá bom? Então aqui, ó, a escala da conta de um terreno na qual o comprimento é 60 metros foi representada no segmento de 3 centímetros, né? Então a escala é o quê? A dimensão do desenho, qual a dimensão do desenho? 3 centímetros, tá? 3 centímetros aqui. Na dimensão real, se eu passar metros para centímetros, é igual a metros, decímetro, centímetro. Então aqui, ó, aumenta um zero, aumenta um zero, multiplica por 10, né? Então aqui, ó, 60 metros é igual a 6.000 centímetros, tá bom? Então aqui, ó, então a minha escala será de 3 centímetros por 6.000 centímetros, tá? 3 por 6.000. Aqui em cima é a dimensão do desenho, que está aqui, né? E embaixo aqui, ó, é a dimensão real do terreno aqui que a gente pediu, tá bom? Isso aqui é a razão. Simplificando, né? 3, né? 6.000, que sempre tem que simplificar, dividir por 3, dividir por 3, né? Vai ser de 1 para 2.000, ok? O tamanho aqui, ó, de 1 para 2.000, tá bom? Também é muito usado em porcentagem, né? Tá aqui, ó, x sobre 100, x%, né? Por exemplo, 20%. Quanto que é 20%? É igual a 20 sobre 100, tá ok? Quanto que é 40%? É 40 sobre 100. Esse símbolo aqui, ó, significa isso, tá? É o número por cento, né? Então, 2,5%. 2,5 sobre 100. Ok? Isso significa aqui também o que é porcentagem. Então aqui, ó, a gente também usa, tá? Para calcular a densidade demográfica, que é o número de habitantes por área. Vamos ver um exemplo aqui, né? Em um determinado lugar,
cuja área é 300 mil km², possui um território de 1 milhão de habitantes. Né? Então, aqui, ó, densidade é igual a 1 de habitantes, 1 milhão, aqui, ó, habitantes, né? Pela área, qual que é a área? 300 mil km², né? Como tem zero, vou cortar 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, 10 dividido por 3. Dá 3, 3 vezes 3, 9. Tá? Vai 1, não pode dividir mais, põe um 0, põe uma vírgula. Dá 3, dá 9, né? Dá 1, 3. Então, nós temos aqui, ó, 3,33 habitantes, né, por quilômetro quadrado. Entendeu? Então, também a gente usa a razão para calcular densidade demográfica, tá bom? Também, ó, na física, né, velocidade é igual a distância sobre o tempo, né? Vamos supor que um carro dirigido por uma pessoa gastou 3 horas para percorrer 240 km. A velocidade média será determinada através da divisão entre a distância e o tempo gasto na viagem, né? A velocidade é igual a distância sobre o tempo, né? Então, aqui, ó, qual é a distância? 240 km, né? Tá vendo aqui, ó? 240 km dividido pelo tempo, que é 3 horas, tá? Então, nós temos aqui 80 km por hora, ok? São as maneiras que a gente pode utilizar para calcular, né? Cálculos aí de razão e divisão, tá bom? Então aqui, galera, vamos entender o que é proporção, tá? A definição é a igualdade entre as razões, tá bom? Ó, A sobre B é igual a C sobre D, tá? Então aqui, ó, se multiplicar cruzado, A vezes D é igual a B vezes C, né? Por exemplo, 2 terços é igual a 6 nono. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, 2 vezes 9 é igual a 3 vezes 6. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18, tá? Aqui, ó, nasce a regra de 3, né? Por exemplo, aqui, ó, 2 terços é igual a x sobre 9, né? Então, aqui eu consigo achar o valor de x, né? Que eu já sei que é 6 porque eu fiz aqui, tá bom? Então, essa aqui, ó, é a maneira de trabalhar com proporção. Proporção é igualdade entre as razões, ok? E temos essas propriedades também, ó. A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Vamos ver aqui, ó. Quem é A? Vamos colocar aqui o nosso A, ó, é 2, o nosso B é 3, o nosso C é 6 e o nosso D é 9. Essas propriedades são importantes também. A mais B, ó, 2 mais 3 sobre B. Quem é B? 3. É igual C mais D. 6 mais 9 sobre D. Sobre 9, tá? A gente calculando aqui, ó, 2 mais 3, 5 terços, é igual a 6 mais 9, 15, sobre 9. Se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 5, 45, é igual a 45. Tá bom? É uma das propriedades muito importantes para a gente, tá? A gente aprender também, ó. A mais B sobre A, ó, 2 mais 3 sobre A, é igual a C mais D, né? 6 mais 9 sobre C, sobre 6, que é igual a 5 sobre 2, que é igual a 15 sobre 6. Se eu multiplicar, ó, 6 vezes 5, 30, que é igual a 2 vezes 15, 30. Tá vendo? Aqui eu posso confirmar isso que eu falei, tá? Que A mais B é igual a C mais D. Tá bom? Aqui também, ó, a mesma propriedade, só que agora é com sinal negativo. Ó. A menos B, 2 menos 3 sobre B. Quem é B? 3. É igual a C menos D. 6 menos 9 sobre D. Sobre 9. Então, 1 terço, né? Menos 1 terço, que é igual a menos 3 sobre 9. Então, multiplicando aqui, ó, a menos 9 igual a menos 9. Ok? Mesmo jeito essa propriedade também. Às vezes pode ter alguma questão que usa essa propriedade, tá? Mas sempre você pode fazer mais desse jeito aqui. É o jeito que mais cai, né? É o jeito mais simples, né? Sem usar as propriedades, tá? Mas vamos ver essa propriedade também, ó. A menos B, 2 menos 3 sobre A, é igual a C menos D, 6 menos 9 sobre 6, tá bom?
Fica menos 1 sobre 2, que é igual a menos 3 sobre 6. Menos 2 vezes menos 3, né? Menos 6 é igual a menos 6, ok? Uma propriedade que a gente pode precisar dela para algumas questõezinhas do Enem e também para o concurso público. Grandeza diretamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação ocorre sempre na mesma razão. Razão ou, vou mudar aqui, tá? Também para ficar melhor, direção, tá? Vou te explicar direitinho o que é direção, tá bom? Aqui, ó, vamos observar esse quadro. Quantidade de pastéis, 1, 2, 3, 4, 5. Preço do pastéis, não tem, não tem. Preço do pastéis, 3,60, 4 e 5. Como eu faço para descobrir o valor aqui, ó, de um pastel, né? Um pastel, regra de 3 é igual a x. 3 pastéis igual a 3,60. Ok? Multipliquei em cruz, né? Então fica 3x é igual a 3,60. X é igual a 3,60 dividido por 3. X é igual a 1,20, né? Então, um pastel é 1,20, ó. Então, um pastel é 1,20. Então, 2 pastéis, 2,40. 3 pastéis, 3,60. 4 pastéis, 4,80. 4,80. 5 pastéis, R$6. Então, vocês percebem aqui, ó, se eu aumentar a quantidade de pastéis, tá? Eu vou aumentar o preço. Por isso que é diretamente proporcional, né? Quando um aumenta, o outro aumenta, na mesma direção. Se fosse diminuir, né? Quando um diminui, o outro diminui. Também é diretamente proporcional. Tá bom? Então, seguiu a mesma direção, né? É diretamente proporcional. Observe que essas grandezas são diretamente proporcionais e possuem variação linear. Tá bom? Ou seja, o aumento de uma implica no aumento da outra, né? Se aumenta a quantidade de pastéis, se você calcular aqui 80 pastéis, né? Eu sei aqui, ó, um pastel é igual a 1,20, né? Quanto que é 80 pastéis, né? Eu consigo calcular aqui, ó, tá bom? Por isso que é tão bom a regra de 3, né? Eu calculo qualquer valor aqui de pastéis aqui, ou quantidade, tá? Genericamente, podemos dizer que a constante para a grandeza diretamente proporcional é dada por x sobre y igual a k. O que quer dizer x sobre y igual a k? Que é x, ó, os pastéis é x, a quantidade de pastéis é x, e o preço é y. Então, ó, 1 sobre 1,2 é igual a 2 sobre 2,40, que é igual a 3 sobre 3,60, que é igual a 4 sobre 4,80, que é igual a 5 sobre 6, né? Isso aqui, galera, vai dar mais ou menos 0,83, né? Então, aqui, ó, quando eu dividir um pelo outro, sempre vai dar esse valor aqui, tá bom? Essa é a nossa constante aqui, ó, da nossa grandeza, tá? Grandeza inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a grandeza varia na razão inversa da outra. Ou, para ficar mais fácil para gente entender, ó, direção contrária. Vamos entender aqui, ó, o número de torneiras, né? 1, 2, 3, 4, tempo. Duas torneiras, 120. O que quer dizer isso? Eu tenho um tanque aqui, ó. Tem um tanque com duas torneiras. Com duas torneiras eu gasto 120 minutos para encher esse tanque, tá bom? De água, vamos dar um exemplo, né? Se eu aumentar a torneira, então eu vou encher o tanque em menos tempo, se ela sair o mesmo volume de água, né? Aumentando a torneira, diminui o tempo. Então aqui, ó, quanto mais torneira, menos tempo. Mais torneira, menos tempo. Então, quando um aumenta e outro diminui, nós temos uma grandeza inversamente proporcional, tá? Então, a grandeza inversamente proporcional é quando um aumenta ou um diminui e o outro aumenta. Pode ser ao contrário também. Então, aqui vamos achar o valor, por exemplo, aqui, ó. Duas torneiras enchem o tanque em 120. 3 torneiras enchem em quanto tempo? Ó, se eu aumentar as torneiras, o tempo diminui. Como a setinha está ao contrário, né, tem que ficar para o mesmo lado. Então, vou ter que inverter aqui, ó. Então, 2/3 é igual a x sobre 120. Agora eu posso multiplicar em cruz, ó. 3x é igual a 240. X é igual a 240 dividido por 3, que é igual a 80. Então, 3 torneiras, ó, em 80, eu encho em 80 minutos. E 4 torneiras, ó. 3x é igual a 80, né? 3 torneiras é igual a 80. 4 torneiras é igual a x. Aumentar a torneira, eu diminuo o tempo. Beleza? Então, eu vou inverter, ó. 3/4, tem que inverter aqui, ó. É igual a x sobre 80. 4x é igual a 240. X é igual a 240 dividido por 4, né?
que é igual a 60 minutos. Aqui, ó, 4 torneiras, 60 minutos. 3 torneiras, 80 minutos. 2 torneiras, 120 minutos. E uma torneira, né? 2 torneiras, eu encho aqui, ó, 120 minutos. Eu vou diminuir a torneira, né? Eu vou diminuir a torneira. Então, o tempo aqui, ó, vai aumentar. Concorda comigo? Eu diminuo a torneira, o tempo aumenta. Então, aqui ó, temos que igualar, então fica 2 sobre 1, que é igual, inverter, ó. Entendeu? Então, aqui, ó, x é igual a 240. Então, aqui, ó, uma torneira enche 240 minutos, né? Então, aqui, ó, quanto mais torneira, menos tempo, né? Observe que as grandezas variam inversamente, ou seja, o aumento de um implica na diminuição da outra na mesma proporção, tá? Genericamente, podemos dizer que a constante para a grandeza inversamente proporcional é encontrada utilizando a fórmula x vezes y igual a k. Então, aqui é x e aqui é y, né? Então, ó, 1 vezes 240, que é igual 2 vezes 120, que é igual 3 vezes 80, que é igual 4 vezes 60, tudo é igual a 240, tá? Então, a gente olha para a grandeza, tá? Não para os números, olha para a grandeza, para ver se ela é inversa ou se ela é direta.